Boa tarde a todos. Estamos aqui hoje juntos para uma nova edição do programa CityMat, como de costume, com um convidado da área da arquitetura e um convidado de outra área criativa, hoje da área do cinema. Portanto, tenho que agradecer aos meus dois convidados de hoje, a arquiteta Bárbara Silva e ao realizador Pedro Sena Nunes. Um forte abraço por estarem aqui comigo e por terem mostrado disponibilidade para participar neste programa com o MAT Fora de Portas. Obrigada. Obrigado também. Como de costume, eu vou fazer uma breve apresentação para dizer realmente a quem está do outro lado uma parte do percurso de cada um de vós e depois vou-vos provocando com alguns temas que peço a que ambos reajam e podem escolher quem é que irá falar primeiro. Portanto, vou começar por apresentar a Bárbara. A Bárbara Silva é arquiteta, formada pela Universidade de Coimbra, com doutoramento em Teoria e Prática de Projeto pela Universidade Politécnica de Madrid e tem também uma pós-graduação em Curadoria e Programação de Artes pela Universidade Católica de Lisboa. A Bárbara tem desenvolvido a sua prática entre a docência, a curadoria, a edição e a programação cultural. É diretora da Galeria Note, situada em Lisboa, e que tem promovido não só exposições, como também conferências, publicações e crítica, não só na área da arquitetura, mas também da arte. A Bárbara já lecionou em diferentes instituições, entre Portugal e o Brasil, e neste momento é professora do Departamento de Arquitetura da Universidade Autónoma de Lisboa. O Pedro Sena Nunes é realizador, programador cultural e professor na área do cinema documental e experimental. Já realizou inúmeros documentários, ficções, spots publicitários. Tem uma vasta carreira também na programação cultural, é co-diretor artístico do GoArt, cofundador do Teatro Meridional, é consultor e coordenador de diversos projetos culturais transdisciplinares, alguns deles também a abraçarem a arquitetura, tanto em âmbito nacional como em âmbito internacional. Integra equipas de projetos europeus, como Frágil, Unlimited e European Video Dance Heritage. Co-dirige festivais internacionais como o In Shadow. É programador do Olhares Frontais, dos encontros de cinema de Viana do Castelo, há já 20 anos. O seu projeto artístico tem centrado no cruzamento de pessoas com e sem deficiência, no sentido de uma participação ativa também por parte do público e alguma dimensão social que ele dá aos seus projetos. Já coreografou para vários projetos teatrais, tem também trabalhado no domínio da instalação, realizou diversos filmes com o apoio da IC e da RTP, alguns dos quais foram premiados. É coordenador pedagógico da ETIC e docente de mestrado de cinema documental na ESMAD e é doutorando em artes performativas e imagem em movimento e é nesse âmbito muitas vezes também que investiga o GK nas áreas do cruzamento entre a linguagem do corpo e da imagem. Bem-vindos mais uma vez e um renovar de agradecimento. Vou começar então a lançar-vos aqui algumas questões que eu acho que fazem sentido entre as duas áreas disciplinares das quais vocês são oriundos. Ambos já trabalharam, na verdade, em instituições de renome, instituições de peso, no sentido da promoção e da programação cultural, mas também é um facto que os dois já estiveram ligados ou estão ligados a contextos ditos um bocadinho mais underground, seja por alguns festivais de cinema onde o Pedro se envolve, ou seja, a própria prática que a Bárbara tem desenvolvido com a Galeria Note, que se foi realmente destacando dos museus e que surgiu numa altura em que a ideia de galeria de arquitetura ainda nem sequer existia no nosso contexto. E, portanto, nesse sentido, numa lógica de dinamização da cidade, na ideia de entrarmos aqui numa associação entre vários públicos e uma descentralização de algum poder cultural, eu gostava de perceber como é que cada um de vocês lê a importância de espaços culturais e de programações alternativas às grandes instituições. Quem quer começar? Bárbara, primeiras senhoras, não é? Primeiras senhoras. Bom, Fabrícia, muito obrigada por este convite para participar destas conversas, que me interessam muito. Bom, em relação à tua pergunta, não é?
que é o papel ou a importância dos espaços culturais mais alternativos, digamos assim, não é? Eu penso que todos os espaços culturais, obviamente, tanto grandes museus como centros culturais, como espaços alternativos de menor dimensão, são muito importantes para a cidade, obviamente, porque são grandes catalisadores de gente, de energia, são eles que promovem um encontro e a troca, não é? Tudo aquilo que nós, ou uma das coisas porque nós escolhemos viver nas cidades, não é? Porque temos esta possibilidade de estar mais próximo à cultura. Agora, eu penso que os espaços mais alternativos, como tu disseste, espaços culturais mais alternativos, eu vejo sempre estes espaços culturais, primeiro na sua dimensão, que acho que penso sempre nestes espaços alternativos como sendo espaços mais pequenos do que os museus, e isso já é uma grande diferença em relação, por exemplo, pensando na maneira como as pessoas se sentem mais confortáveis num espaço mais pequeno e sentem-se um pouco mais perdidas ou desconfortáveis num espaço maior. Então esses espaços mais alternativos eu penso que são capazes de criar uma relação mais próxima com as pessoas, não é? Uma relação de mais intimidade e de mais informalidade. Eu penso que talvez seja essa a grande questão destes espaços alternativos, é que promovem eventos, sejam exposições, conversas, num ambiente informal que propicia que as pessoas estejam muito mais descontraídas e que quase que consigam participar melhor, por exemplo, quando acontece uma conversa e posso falar na minha experiência da Galeria de Arquitetura, que é um espaço de 40 metros quadrados, quando eu convido algum arquiteto para falar sobre um tema, as pessoas ficam muito próximas realmente, elas tocam-se, estão ali ao lado, sentadas ao lado do arquiteto que está a falar. Isso, parecendo que não, mas muda bastante, eu penso, a forma como as pessoas que estão a assistir se sentem que estão a participar, que fazem parte realmente daquele evento e comunicam. No deixar de endeusar o artista ou o arquiteto e de estarem ali numa conversa muito mais próxima do cá do lá, é nesse sentido? Sim, exatamente. Eu penso que esses espaços que não são os grandes museus e os grandes centros culturais nos oferecem essa possibilidade de repente tiramos o artista ou o arquiteto do pedestal, não é? Estamos ali ao lado dele porque não temos outra possibilidade, porque o espaço é tão pequeno que estamos todos ali, todos juntos, não é? Então eu acho que isso é uma questão positiva porque o público que está a assistir sente-se mais descontraído e que no fundo está de igual para igual e consegue comunicar, colocar mais perguntas, participar mais, sente que faz parte daquela conversa, daquele evento. Enquanto que nos espaços, no museu de grande escala, nos centros culturais, eu penso que o público vai aos eventos, vai às exposições, mas ele vai como espectador, assim afastado. Ele realmente, a ideia que eu tenho é que ele não sente que está a fazer parte daquele evento e que não é parte importante daquele evento, não é? Eu lembro-me, por exemplo, o Espaço dos Maus Hábitos no Porto, não é? Que é um espaço que mistura tudo, desde café, restaurante, bar, sala de exposições, depois tem alguns corredores com sofás e sempre que há eventos as pessoas realmente estão ali a discutir as ideias que estão a ser apresentadas de uma maneira muito mais pessoal e mais interessada, não é? Promove quase a tertúlia, não é? Como? Promove quase a ideia de tertúlia, um pouco. Isso, exatamente. E também, só para terminar, porque estava a dizer que não falava muito, já estou a falar muito, não é? Mas eu penso que estes espaços alternativos também nos dão a possibilidade de apresentarem artistas que são menos conhecidos.
não é? Que às vezes não têm um lugar na grande instituição. Claro, exatamente, e acho que isso é muito positivo, não é? Porque é um espaço que dá voz àqueles artistas que têm um trabalho interessante, mas ainda não são suficientemente consagrados para estar nos grandes museus, nos grandes centros culturais. Então são estes dois aspectos que eu acho que são importantes, mas com certeza que uma coisa não tira o lugar à outra, não é? Claro. Pedro, e na tua experiência, não tanto nas exposições, mas sobretudo na questão da programação de cinema, não é? Nos festivais, e também há estes dois momentos, não é? O das grandes salas e dos grandes encontros e de todos aqueles que são mais subterfúgios e que também promovem o lugar a outros espectadores e outras experiências. Sem dúvida. Eu também quero começar por agradecer o convite, a oportunidade e a gentileza do encontro, o gosto de poder conhecer a Bárbara também. Eu acho que esta questão que a Bárbara colocou da informalidade e da escala são dois aspectos para mim muito interessantes. Apesar da minha relação com o cinema, a verdade é que trabalhamos muito na área da instalação, da fotografia, com várias pequenas galerias, este pequeno grande, esta ideia do pequeno ou do grande é aqui relativo, mas com a qualidade de, quer com artistas internacionais, quer nacionais, a possibilidade, na verdade, de lhes dar aqui uma janela e uma entrada. E essa dimensão faz-me pensar, eu tenho uma vontade de vertigem do desconhecido, portanto é isso que me caracteriza, de pessoas novas, de pessoas que estão a começar, os emergentes, os novos, aqueles que de facto ainda não têm esse espaço, e sempre estive muito atento ao longo dos anos, e acho que isso também faz a aproximação que tenho com a própria ideia de ensino. Então é como se eu imaginasse que podíamos falar num espaço entre um trilho e uma autoestrada. Quer dizer, esses grandes espaços culturais também são grandes entradas a esse público mais massivo e curiosamente esta ideia de trilho ou vereda para onde nós vamos andando e convocando quer o público, quer os artistas para um encontro e partilho muito dessa visão da Bárbara, além da informalidade, esse grau de proximidade entre os corpos, não é? Que as pessoas de facto podem, à mesma escala ou ao mesmo nível, dialogar. É também curioso, numa série de experiências em grandes palcos ou em espaços com essa escala referida de centros culturais, etc., da minha experiência, a vontade que temos sempre que nos dão espaço, de conseguirmos agitar um pouco esse espaço a um outro estar, a uma outra possibilidade, que não esta da distância. Então é curioso porque esse espaço. Sim, porque eu acho que tem muito a ver com esta experiência de vivermos num país que tem esta escala também, portanto isto não produz propriamente um conceito industrial, as artes e a cultura, portanto, as condições com que se trabalha, tudo isto depois reverte para este fluxo com esta vontade, e sim, aí sim também algum posicionamento de visão de futuro, que é passados 20, 25 anos desta experiência, é notório pequenos gestos que aconteceram a quem demos espaço e que passados estes anos, enfim, estão em lugares destacados, mas temos o gosto, não é, de termos tido ali uma espécie de janela de entrada. E outra nota que eu deixaria, que nada se faz, na verdade, sem dinheiro, não é? Portanto, para gerar e para gerir riqueza é preciso investimento, e mesmo neste exercício de pequena escala, isso acaba por estar presente, não é? Quer dizer, há aqui há também nesse endeusamento que a Fabrícia te referiu, de mantermos num outro nível, num outro patamar, num patamar de proximidade. Eu acho que também há muitas vezes esta ideia de que todos já assistimos, os três e todos aqueles que nos estarão a ouvir, a uma certa exigência do ponto de vista até inclusive técnico, que de repente aqui aspectos mais iniciais e de espaços que se calhar não estão tão enriquecidos tecnicamente, vive-se com o que há, improvisa-se, e o imaginário
tem muito mais presença, tem muito mais projeção. Há a ideia da curiosidade, vamos ver como é que isto pode funcionar nesta outra perspectiva. E então é muito interessante para mim esse exercício, porque não é um exercício de fácil, não é fácil só porque é um jovem, ou porque não é um jovem, mas é um talento desconhecido entre os pares. Agora podíamos ter aqui várias fórmulas, mas para além dessas fórmulas é aquele exercício de tornar fácil esta atividade, sem grandes, quer dizer, sem aquela ambição de vou ter que usar tudo o que aqui está. Não é? Eu chego a trabalhar em projetos dessa maior escala, em que as pessoas ficam muito surpresas porque é que estamos a usar tão pouco, ou porque é que estamos a ir para um caminho tão simples quando podíamos complicar tudo muito mais. Então é muito interessante esse exercício da flexibilidade nesta relação, eu diria, de relação de escalas. Sim, falas no fundo também do recorrer a algum improviso, da exigência por parte dos públicos em relação a esse improviso, mas que independentemente de tudo isso, não dependemos só da nossa boa vontade para criar esses momentos, há sempre pelo menos um mínimo de recursos dos quais nós temos mesmo que ter, não é? Comentário, Fabrícia, posso? Claro. Aqui estas duas coisas que o Pedro referiu, esse tema da flexibilidade que os espaços mais pequenos têm de ter, eu acho isso muito interessante, porque de repente essa falta de recursos técnicos, materiais, também nos faz reinventar um pouco a coisa, não é? E isso eu penso que em vez de ser negativo, pode ser uma coisa positiva, quer dizer que se não for o extremo do extremo, não é? E outra coisa que o Pedro mencionou é este drama, não é de que sem dinheiro não se consegue fazer nada ou faz-se muito pouco, não é? E esse eu acho que também é um drama que estes espaços mais alternativos passam muito, porque eles não conseguem, por exemplo, todos os concursos ou programas que há de apoios às artes, muitas vezes os espaços pequenos não, porque só podem, por exemplo, ter 40 pessoas ou 50 pessoas no máximo, eles já não correspondem às exigências dessas instituições que estão a dar o apoio, então ficam completamente de parte, não é? O que é um paradoxo, porque então os grandes museus, os grandes espaços, grandes centros culturais, que são aqueles que conseguem catalisar mais subsídios, mais apoios económicos, são aqueles que por outro lado também o poderiam fazer sozinhos, sem o apoio. Não é? Então é assim um drama que estes espaços informais passam, que eu acho que é uma pena, não é? Porque muitos deles se perdem pelo caminho porque não conseguem sobreviver. É verdade, não é? Por muito boa vontade que haja. Mas como disse o Pedro há pouco, também é interessante vermos que todos esses processos fazem parte de uma caminhada de pessoas que às vezes depois chegam a outras instituições e a outros momentos. A segunda questão que eu tinha para vos provocar, que tenho, é que, no fundo, tanto a Bárbara, no ato de curadoria das exposições, trabalha com a dimensão da representação do espaço, uma exposição de arquitetura é uma representação do espaço versus a experiência desse mesmo espaço, e isso é, no fundo, aquilo que também acontece no cinema e na experiência que o Pedro tem na sua vida profissional. E eu gostava de perceber o que é que vos tem interessado ao longo do tempo na evolução dessa mesma representação e se pensam que, na verdade, os caminhos que nós temos traçado para essa representação do espaço se estão saturados ou se estamos no momento de alguma inovação. Bárbara. Começo novamente. Eu penso que te estás a referir, essa questão é sobre como é que uma exposição, como é que o material que faz parte dessa exposição, o material expositivo, pode mudar totalmente a relação que nós temos com o espaço, pode mudar. Sim, pode mudar, mas no fundo, tanto na exposição de arquitetura como no filme, não é? Nós estamos sempre a ser confrontados com modelos de representação, não é? Mais bidimensionais ou mais tridimensionais, mas sempre com a ideia de que nos leva ao imaginário de um lugar, mas não propriamente ao lugar. E isso é um tema que já foi muitas vezes discutido, mas que eu tenho tido a sensação que nós temos caído
quase sempre nas mesmas lógicas de representação. E há muitos caminhos a explorar, e era um bocadinho também um olhar crítico a esse caminhar que eu gostava de ter da vossa parte. Eu penso que é muito importante isso que tu acabas de dizer, que é pensar numa exposição não só como organizar, como expor, como ordenar os objetos que fazem parte da exposição, sejam eles quais forem, mas também como oferecer ao público uma experiência, que seja uma experiência não só de olhar as obras, mas que seja uma experiência de sentir com o corpo, não é? Esta percepção do corpo que está, que talvez conscientemente não entende que o espaço mudou em relação ao mesmo espaço numa exposição anterior. O corpo sentia de uma maneira e depois numa exposição seguinte o corpo já sente o espaço de outra maneira. Inconscientemente nós não temos talvez conscientemente nós não temos essa noção, mas eu penso que inconscientemente o corpo percebe essas mudanças. Eu tento muito fazer isso, nem sempre consigo, mas tento fazer isso sempre que penso em como montar uma exposição, penso também no percurso das pessoas, em como mudar o espaço da galeria, que é um espaço pequeno de 40 metros quadrados, mas como mudar o espaço para oferecer outra experiência às pessoas. Não é? Numa exposição, o espaço, a maneira como percorremos o espaço é sempre muito diferente de uma das outras. Não é? Ou seja, tento sempre que mudar o espaço ao ritmo que vão mudando as exposições. Porque eu penso que atualmente o ser humano já é muito exigente, não é? Então nós já não nos contentamos em entrar num espaço vazio, na chamada white box, não é? Na chamada white cube, exatamente, white box, exato. E ver uma série de obras de arte penduradas na parede. Não, parece que exigimos qualquer experiência a mais, não é? O corpo parece que quer sentir o espaço, não é? Então eu acho que isso é muito importante agora quando pensamos em fazer arquitetura, é perceber como é que as pessoas se vão mover dentro do espaço onde estão a ver as obras de arte, de maneira a oferecer algo mais, né, do que só as obras. Pedro, trabalhas com representação de espaço, não é? Todos os dias. Sim, eu acho que nessa representação, penso eu que há sempre aqui a dimensão narrativa, há uma dimensão narrativa da própria representação. E do ponto de vista, enfim, cada projeto será um projeto que obedece a uma técnica, um momento tecnológico que permite outro tipo de conquista, embora quando eu percebo na questão existe esta ideia da saturação, se está saturado ou não, a verdade é que, quer dizer, o cinema, por muito que se reinvente, se olharmos ao cinema primitivo e ao cinema de hoje, as pontes continuam a ser muito semelhantes, quer dizer, até para mim me interessa muitas vezes, à semelhança de outros realizadores, que estou a pensar agora de repente no Bergman, porque tem esta relação tão próxima e tão direta com a representação e com a arquitetura, dele próprio querer se despegar desse exercício da produção, no sentido dos meios, e tentar abraçar uma dimensão mais precária da produção, aproximando-se desse gesto ou olhar mais inicial. Portanto, a representação do cinema continua, que podemos falar desta outra perspectiva que não é de agora, que já está muito datada, não é? Mesmo da experiência de termos o cinema 3D, 4D e por aí fora, mas a representação do espaço e a relação com o espaço e sobretudo com o tempo, no cinema parece-me, não é que esteja saturado, não há muitas vias, há realizadores que o souberam fazer muito bem, não é? Isso é outra questão. Outros que, enfim, mas acho que são desafios que são inerentes à própria
própria ferramenta, o próprio instrumento de trabalho. É este instrumento que tem notoriamente um corpo, que tem uma objetiva, que olha o mundo subjetivo, que o representa em função das objetivas, podemos alterar essa mesma representatividade, mas estamos aqui num exercício relativamente simples de espelhar uma realidade, quer dizer, estou a falar de um cinema enfim, mais realista, mais próximo até da minha área de eleição, pronto, se pudesse falar dessa forma, mas não estou a referir-me a um cinema de fantasia, de criar um real imaginado, não estou a referir propriamente a esses mundos, enfim, que tudo pode ser tido em conta e tudo pode ser construído. Estou a falar mais nesta relação nossa com o cotidiano, não é? Com esta poética do cotidiano e como é que esse registro. Portanto, a representação é muito aquilo que sempre foi. Pronto, é a minha opinião. Acho que por muitos recursos e por muito investimento que surja, continuamos muito nesta relação direta entre câmara e ecrã. O espectador... O espaço para o plano, não é? O espaço para o plano. E depois o plano que é o próprio ecrã, ou uma janela de representação. Depois há, nisto que a Bárbara falava, isto agora tendo só em conta a questão do cinema, em que o espectador não tem propriamente um percurso dentro da sala de cinema, tem um percurso simples, porque eventualmente nas salas que têm filas e números identificados, ou seja, lugares marcados, a pessoa senta-se naquele lugar que lhe está destinado ou que escolheu. Mas a variação não é assim tanta. Todos sabemos que há um lugar do espectador ideal, dito ideal, em que a relação de som e imagem, foco, é justamente a ideal da sala. Mas enfim, se sentarmos no outro lugar da sala, não há propriamente uma coreografia do movimento do espectador dentro da sala de cinema. Há do olhar na relação com o ecrã, não é? Como é que a geometria do ecrã e aquilo que está colocado no ecrã, geometricamente decidido através dessa mesma representação, faz com que o espectador desloque o seu olhar à procura, enfim, das coisas de destaque ou do seu interesse. E isso é muito interessante porque já não é o corpo todo como esse território de experiências, mas quase tudo centrado no olhar e na escuta. E obviamente que tudo isso, e hoje com a neurociência provadíssimo, a relação que nós depois temos cerebralmente com o corpo todo, não é? Porque na verdade nós estamos, através dos neurónios espelho, estamos justamente a viver aquilo que a personagem vive. E isso é um lugar muito distinto porque é uma espécie de um espectador imóvel, não é? Mas com um movimento imenso. É muito interessante porque na questão que eu vos coloco sobre representação de espaço, ambos já foram tocando nesta ideia do corpo do espectador, do observador, do nosso lugar enquanto mais ou menos participante de uma ação, de quando vemos um filme ou de quando assistimos a uma exposição. E, no fundo, a questão que eu tinha para vos lançar, consequente a isso tudo, tem exatamente a ver com isso, porque muitas vezes quando criamos uma exposição, e a Bárbara falou disso, nós já não pensamos só em como mostrar as obras, mas pensamos realmente nesse gesto participativo de quem as vai ver e de como vai dialogar com elas. O Pedro, por sua vez, não só já usou vários passos positivos para a realização de obras cinematográficas, não é? Para filmar, para gravar, como também é um homem sempre muito curioso e também muito espectador do museu e de experiências muito mais associadas à própria videoarte, à dimensão da instalação de vídeo e novos posicionares também da relação espectador e imagem. E neste sentido gostava de perceber para vocês como é que olham para a dimensão coreográfica dos espaços expositivos, porque eles têm uma dimensão coreográfica, sem dúvida nenhuma, não é? Muito bom. Não sei. Bárbara? Continuamos na mesma regra, está bom.
Exato, foste destinada a começar tu a responder às questões. Podemos mudar depois podemos mudar. Bem, na seguinte, então mudamos. Não, sem problema nenhum, claro. Sim, tem tudo a ver com esta, com a conversa que estávamos a ter, não é? A questão que colocaste e as nossas abordagens sobre o corpo, não é? Como é que o corpo se relaciona com o espaço, em relação a um espaço construído, a um espaço arquitetónico, não é? E não em relação ao cinema, porque a relação do corpo do espectador quando está a ver o filme é através da visão e da audição, não é? Portanto é outra coisa diferente, mas que ao mesmo tempo o espectador, como disse o Pedro, é colocado dentro daquele espaço do filme, não é? Mas bom, isso é outra coisa que acho que é melhor ser o Pedro. Mas em relação a essa dimensão coreográfica dos espaços expositivos, eu acho que é essencial que um curador pense realmente nesse percurso dos visitantes, como referi há pouco, não só pensar em como mostrar uma obra de arte, mas também pensar, como falou o Pedro, em construir uma narrativa para o público. Eu acho que isso é essencial. E também pensar que talvez isto pode ser mais aplicado nos grandes espaços, nos museus ou nos centros culturais, que é preciso, é essencial termos dois tipos de percursos. Um percurso em que o visitante realmente vai ver as obras de arte, e é uma coisa muito organizada, pragmática, conforme uma decisão do curador, mas também penso que é essencial que exista no museu um percurso só para o público que não está assim tão interessado em ver as obras de arte. E não quero que me entendam mal, não é que, claro que uma pessoa vai ao museu para ver as obras de arte, mas eu acho que é muito bom irmos ao museu recorrentemente quando há exposições permanentes e descobrirmos também o espaço do museu. Eu penso que isso o CISA percebeu muito bem quando fez o projeto para a Fundação Iberê Camargo em Porto Alegre, no Brasil, não é? Que ele faz muito claramente um percurso que é o percurso das obras de arte e depois faz um percurso paralelo que é o percurso das pessoas, é onde as pessoas têm uma experiência dentro daquele espaço, aquele espaço está a oferecer com todos aqueles passadiços, aqueles corredores que ele coloca, que saem, não é, que saltam do espaço principal, do volume principal do museu. Ele oferece, por um lado, uma visão afastada das pessoas para dentro do museu, mas por outro lado uma relação com o exterior, não é? que faz com que as pessoas passem muito mais tempo dentro do museu. Isso é uma mestria do CISA, não é? Que muitas vezes nós não precisamos de querer ver uma exposição para querer ir fruir do espaço expositivo pela experiência do lugar. Claro. E esse aspecto da coreografia que tu falas eu acho que é essencial, não é? Porque um museu sem pessoas não tem vida, não é? O que dá vida a um museu são as pessoas, não é? E temos de pensar, agora falando nessa coreografia, de pensar que as pessoas são os bailarinos dentro do museu, não é? E são eles que dão vida, não é? Sem as pessoas não há museu. Pedro já pôs bailarinos dentro do museu. Já, e agora estava a pensar só deixar uma nota, o espectador na sala de cinema eu acho que vê o filme com o corpo todo. Pronto, essencialmente o nosso registro, mesmo fora da sala de cinema, a visão tem aqui uma importância enorme, porque é difícil de contornar, mesmo para aqueles que não veem, tecnicamente falando, tudo isso se opera, não é? No corpo. E eu acho que qualquer trabalho se completa, e portanto o do cinema em concreto, se ficar escuro não há filme, portanto se concretiza através dessa projeção de luz no ecrã e a projeção depois também sonora, mas o filme completa-se justamente com a experiência do espectador, experiências do que o cinema aí tem, não vou dizer em destaque, mas permite experiências únicas no ser humano.
e experiências sobretudo das personagens, não é? Às vezes mesmo de outra dimensão que nunca viveríamos se não fosse através da experiência do cinema. Claro que a literatura, a fotografia, a arquitetura terão aqui também outro impacto, ou um impacto muito grande, mas não é exatamente a mesma coisa. E também sinto que para qualquer, que é um exercício que nos interessa, que é a questão do espectador, o próprio espectador precisa de um enigma, seja lá em que situação for. E se esse enigma tivermos associado a uma coreografia do seu próprio corpo, essa condição, com algum espaço de manobra, não é? Com alguma zona de descoberta também, porque a mim me interessa muito, às vezes, ver, mesmo nesse lado informal que a Bárbara falava, dos pequenos passos, como é que as pessoas também arriscam com mais facilidade a contornar ou a procedimentos que são menos corretos, arriscam mais, pronto, exatamente esta ideia, não é? Arrisca-se mais. Mas esta ideia da coreografia, lembro-me, por exemplo, no Hospital Miguel Bombarda, quando o Festival Todos, fui desafiado a pensar uma exposição de fotografia, que era a revisitação, através das imagens do fotógrafo José Fontes, que fotografou há 50 anos atrás o próprio hospital em funcionamento, e agora este volume, enfim, abandonado e agora à espera de melhores dias, e nós fizemos um pouco este diálogo entre imagens que distavam de 50 anos, e foi muito interessante exatamente produzir no espectador essa coreografia, que era a ideia de visitar cada quarto/cela para ver uma parte da exposição, e a exposição tinha que ser vista de noite, cada espectador tinha uma lanterna, e de repente percebes que há pessoas que se distraem e passam a ver outras coisas, não necessariamente aquilo que era suposto. É muito curioso deixar essa margem também, não é? Quase de criatividade ou de improviso, quase performativo do próprio espectador. Isso interessa-me muito. Então um pouco esse lugar, quer dizer, a coreografia. Eu também, por outro lado, por vezes é curioso, ou numa peça de teatro ou numa peça de dança, a verdade é que o meu olhar é muito cinematográfico. Quer dizer, eu olho para o teatro como se estivesse a fazer um filme, olho para um espetáculo de dança como se estivesse a fazer um filme igualmente, e o meu contributo é especialmente a pensar em toda aquela engrenagem como se estivéssemos numa montagem fílmica. E no contrário, pensar a coreografia do espectador é fascinante, e se não talvez das coisas que com o tempo que mais me interessa. Quer dizer, passou-me a interessar cada vez mais o espectador total, qualquer espectador, qualquer tipologia de espectador, inclusive, portanto, ao nível etário, imaginar que é uma coisa que se pudesse ir trabalhando. Portanto, é provavelmente a zona que me tem mais interessado nos últimos tempos, é de facto a projeção do corpo do espectador no espaço, seja em que circunstância for. Este programa Citymap surgiu num contexto muito adverso que estamos todos nós a atravessar, e tentou promover este diálogo entre várias áreas com a arquitetura, numa altura em que a arquitetura foi se calhar tomada de uma forma muito mais consciente por todos, porque viveram em confinamento. E estamos a falar disto porque a questão que eu quero levantar-vos é que agora os museus reabriram, mas nós temos novas regras para estar num espaço expositivo, como temos novas regras para estar numa sala de cinema, como até a fruição do próprio espaço público e da ideia de andar em cidade está a ser, não sei se altamente, mas está a ser gravemente alterada por todo este processo de pandemia que nós estamos a viver. E eu gostava de saber se vocês acham que, tanto no cinema como na arquitetura, se são áreas que serão contaminadas por novos gestos devido a este momento que o mundo atravessa, no sentido de passarmos a ter novas relações, tanto na arquitetura como no cinema, entre o que é corpo, matéria e espaço. Ou seja, isto é um momento que determina a mudança nas nossas áreas de ativação, de profissão, de criação. Se começo eu, Bárbara? Sim. Agora acho que sim, não é? É uma questão de equilíbrio.
se pudéssemos falar em mudança, outra vez, acho que é também uma oportunidade aquela que se vive de aproveitarmos, enfim, o momento para repensar o casulo e todo este sistema social em que estamos inseridos. Não sei se isso terá assim lugar, porque passaram 3 meses e meio, talvez, dos últimos momentos que tive, foi justamente com um coletivo no Museu Berardo, numa apresentação, e de lá para cá, enfim, imagino, e vem-me à memória muito esta experiência de ter uma sala de repente completa e as pessoas já estão sentadas no chão e já parece uma espécie de vale-tudo, que vai ser questionado, não é? Esse gesto vai deixar, pelo menos nos próximos tempos, de existir, ou não vai ser possível. Só se for clandestinamente, como já está claramente a acontecer, não é? Portanto, se for um gesto clandestino... consequências, não é? Posso só fazer um parênteses, Pedro? Sim, claro. Eu não trabalho em televisão nem em produção televisiva, mas tenho várias pessoas que o fazem. E sei que neste momento, para algumas produções nacionais, há uma data de guiões a serem reescritos, exatamente por estarmos a ter que gravar numa altura em que não é suposto andarmos todos aos beijinhos e abraços ou num espaço cheio de gente. Portanto, há cenas que não conseguem mudar muito, mas houve a necessidade de reescrever muitas cenas para se poder continuar a trabalhar e a produzir numa altura como esta. E isso por si só é um sinal, não é? Sim, sim, sem dúvida. Nós acompanhamos bastante perto todas as associações profissionais e, sobretudo, enfim, as diretrizes da saúde e, em complemento, Portugal Film Commission, vários Film Commissions que existem, como é que isto se iria conjugar. Na verdade, além das famílias numerosas, era só possível a equipa de cinema, a dada altura, ainda em abril, participar, grupos maiores, de maior número de pessoas, só eram aceitos com famílias numerosas ou com equipa de cinema. E nós estamos a aprender que com estas regras de segurança, é óbvio que houve uma paralisia, não é? Os filmes pararam, as produções pararam, tudo parou, e agora esta necessidade da reescrita, da readaptação, já no processo televisivo, eu tenho tido algum contacto com alguns atores, enfim, dos cuidados e da diferença que tudo é, a estranheza, não é? A estranheza do toque, não pode ser, mas as distâncias, o jogo de objetivas para permitir que afinal não está assim tão distante um do outro. Portanto, tudo isso está-se a descobrir, está-se a criar, mas há uma coisa que eu noto, e aí também tenho a experiência, não só a minha, mas também de alunos que atualmente estão a filmar, que é o próprio tempo de rodagem, do ponto de vista da produção, complicou-se, porque o tempo da atuação, mas de limpeza de materiais, de limpeza do espaço, a situação com o número de pessoas que pode estar dentro do decor, quer dizer, tudo isto veio a complicar tudo o que é um plano normal de rodagem. Então estamos um pouco a aprender como distender, aqui num processo escolar se calhar diferente, mas num processo profissional, os custos que tem a estender, em vez de fazer em 10 dias, passa-se a fazer em 15, para se calhar não dizer mais. Então como é que isto em termos orçamentais também se vai contornar, como é que se vai controlar, como é que esta é a aprendizagem. Portanto, eu não estou a fugir de que de facto o tempo passou e parece à minha volta, numa caminhada, digo de novo, cotidiana, por vezes parece-me estar tudo já quase no mesmo registro que estaria antes de haver todo este episódio, mas na realidade ainda há muitas regras que vão estar e vão perdurar, e essas regras, enfim, vão ter aqui de início, acho que vão ser mais exigentes para todos e que se calhar se vai aliviando com a experiência, mas não queria deixar de olhar para este momento também, para esse conjunto de novos gestos, novas matérias, os corpos, como uma oportunidade de repensarmos também o lugar, não é? O lugar que habitamos, o seu próprio tempo, como é que ser isto também uma oportunidade, porque há aqui partes, não vou dizer que se revelaram, eu acho que posso dizer que se revelaram positivas, o que não significa que todo o cenário seja positivo, evidentemente que não, mas houve aspectos a todos os níveis, ou a vários níveis, que se revelaram
ou que se confirmaram que também era possível executar de uma outra forma. E eu gostava que isso não ficasse perdido com a facilidade que imagino também se venha a perder. Bárbara, na arquitetura, pensas que esta relação do corpo e do espaço que assistimos agora é uma coisa mais perene ou na verdade, só circunscrita a um momento? Eu sinceramente tenho dúvidas. Eu uns dias penso que vai mudar tudo e no dia a seguir já penso, não, afinal não vai mudar nada, então estou meio, não sei. Não sei se não estamos todos um pouco assim, não é? Porque vivemos sempre nesta ideia de que a próxima semana é uma incógnita. Exatamente. Mas eu acho que vai mudar, com certeza. E nem que seja isto, nem que seja, como dizia o Jorge Figueira, nem que seja a nossa maneira de olhar para as coisas vai mudar. E eu penso que especificamente no tema da arquitetura e na cidade, eu acho que as pessoas estão muito mais atentas, os habitantes em geral, estão mais atentos e mais críticos em relação à cidade. Porquê? Porque sentiram falta de espaço, de parques. Por exemplo, nós temos muitas praças, mas as praças têm meia dúzia de bancos, mas não têm propriamente muitas árvores, assim. Então sentiram falta destes parques onde que pudessem ir passear tranquilamente, esquecer a confusão da cidade, que bem que em confinamento não havia confusão nenhuma, mas pronto, mas estarem mais tranquilos num espaço como um parque, num espaço verde na cidade. Sentiram necessidade de respirar, no fundo. Claro, claro. E eu penso que esse é um grande problema nas cidades, pelo menos em Portugal, na maior parte delas, que não oferecem esses espaços públicos onde as pessoas possam ir sentar na relva fazer um piquenique. Não, sim, temos praças, temos miradouros e nos miradouros há um quiosque onde nós vamos para consumir. Como o quiosque estava fechado, então já não íamos fazer nada ao mirador, podíamos estar sentados num banco, mas não são espaços confortáveis para estar sentado tranquilamente no meio da cidade, são espaços que nos obrigam quase sempre a consumir alguma coisa. Não é? A diferença entre o lugar de passagem e o lugar de paragem, não é? Certo, exatamente. Isso que acontece nos países nórdicos, ou não é preciso ir tão longe, na Alemanha, há imensos parques, jardins no meio da cidade onde as pessoas estão todas a desfrutar, sentadas na relva, a fazer um piquenique, não é? Eu penso que essa relação com a cidade, acho que as pessoas, não só os arquitetos, mas toda a gente está muito mais atenta e muito mais exigente, não é, à cidade. E vai, penso que, exigir mais desses espaços que sejam mais livres, mais descontraídos, que não sejam só pensados para os visitantes, não é, para os turistas, mas também pensados para os seus habitantes. E depois também esta relação, obviamente, que tivemos durante 2 meses e meio com a nossa casa, não é? Com o espaço íntimo. Que de repente a casa era um sítio que nós tínhamos uma relação muito, não estávamos sempre, não é? Chegávamos à noite do trabalho, descansávamos e no dia de manhã íamos embora, não é? De repente passámos 24 horas dentro de um espaço. Então esta coisa que os arquitetos falam sempre é muito importante o espaço onde nós estamos inseridos, o espaço muda o nosso humor, interfere no nosso humor, na nossa maneira de fazer as coisas, no nosso otimismo. Eu espero que as pessoas realmente tenham percebido que é assim, porque depende muito, esta relação que falamos do corpo com o espaço, não é? É muito importante, não é só o corpo físico, mas obviamente que é a maneira como nós percebemos, a nossa percepção, não é? Sobre aquele espaço, e que isso muda tudo, não é? A nossa, de novo, o nosso otimismo e o nosso humor. Então eu penso que as pessoas em geral vão ficar mais atentas a este tema da arquitetura, não é? da habitação e da cidade. E eu espero que isto sirva também para que os governos, que o Estado pense no grande problema que estávamos a ter na construção das nossas cidades, não é? Que estávamos a seguir um modelo muito baseado nos interesses económicos globais e estávamos a pensar muito com o foco para os turistas, não é?
Então, o que é que nós vimos nestes 2 meses de confinamento? O centro antigo da cidade estava completamente vazio, porque 70% das pessoas ou mais saíram das cidades, do centro da cidade. Então estava uma cidade fantasma no centro. Eu moro no centro e quase que tinha medo, receio de sair porque não me sentia confortável. Mas, por exemplo, na Avenida Roma, em Alvalade, que são bairros onde realmente vivem as pessoas de Lisboa, via-se muita gente na rua a passear, a fazer a sua corrida, via-se um ambiente, era mais convidativo, não é? E aí percebe-se a diferença. Então estávamos a construir uma cidade, não era para os habitantes, não era para os seus visitantes. Então acho que as pessoas em geral acho que vão ficar mais atentas a isso e espero que exijam mais regras, mais regulamentação e talvez seja isso também outra diferença, não é? Que vamos talvez exigir mais intervenção do Estado para exatamente não deixar que isto que aconteceu com Lisboa se repita, não é? Por exemplo, coisas básicas como pensar um edifício na Baixa, no centro histórico, podemos perfeitamente dizer, ok, 50% é para a habitação das pessoas que moram cá e outros 50% pode ser para a habitação, para alojamento local ou para o turismo. Mas tem de haver um equilíbrio, obviamente, porque senão... Não falas só na possibilidade de redesenhar novos espaços, mas falas também na possibilidade de questionar a ocupação e a política de organização desses mesmos espaços, não é? Claro, exatamente. E outra coisa que também acho... Desculpa, Pedro. Não. Continua. Outra coisa que eu acho que vai mudar, ou que deveria pelo menos mudar, não sei, é esta ideia de construir um país que parece que as cidades são ilhas, não é? Acontece tudo em Lisboa, no Porto, pouco em Coimbra, pouco em Faro, e parecem coisas perfeitamente autónomas e de repente saímos de Lisboa e nada acontece, não é? Acho que podíamos olhar um pouco para aqui para o lado, para a Espanha, em que os pueblos mais pequenos têm sempre a sua praça, o centro cultural, as suas galerias, têm gente na rua, ou seja, pensar num território não de grandes ilhas, como eu acho que está a ser Portugal, mas num conjunto, afinal é uma coisa tão pequena que dá para pensar geograficamente no conjunto, não é? E não dividir só em... Sim, exatamente. Mas sim, com certeza vai. Não, é só acrescentar que eu acho que houve aqui associada uma pressão muito clara da comunicação em geral, enfim, do Estado, sobre a questão do medo, não é? O medo ficou muito presente, ainda está, não é? Nessa perspectiva que a Bárbara partilhava ao Fabrício, para que semana sim, semana não, parece que volta atrás, volta à frente, não sabemos bem, inquieta-nos ser esta escala também global e o susto que é agora sim que está tudo a começar a abrir lentamente, mas sobretudo fronteiras, vai complicar este processo, não é? Produz uma certa ansiedade em torno destas questões e eu acho que houve um sentir muito e uma pulsação do sentir muito forte, não é? Dessa ideia de ficar nesse espaço íntimo, resguardado, habituarmos a conviver e a descobrir novas etapas até nos relacionamentos e com o próprio espaço ou no próprio espaço, mas estava-me a lembrar da Clarice Lispector, que tem um pouco esta ideia a ideia do sentir, não é bem do dessentir, mas aprendermos a importância de sentir, mas também a importância de desmaterializar esse sentir. E eu acho que nós ainda não estamos propriamente nessa etapa, não é? Deixar de sentir. Ainda não chegámos lá. Enquanto não chegarmos, tudo isto vai ser extremamente complexo porque o medo e a ansiedade estão presentes. Não temos distanciamento ainda, não é? A última provocação que eu tenho para vós tem a ver com o facto de estarmos aqui a falar com duas pessoas de duas áreas, a arquitetura e o cinema, que ao longo da história sempre tiveram um grande enamoramento, estas áreas, não é? Desde que há a história do cinema, que há obviamente este fascínio pelo espaço, então significa que há sempre um piscar de olho às questões de uma área e da outra. Por outro lado, normalmente os espaços arquitetónicos têm sempre
quase que alguma vontade também de serem apelativos ao cinema, de serem cinematografados, de serem representados. E neste sentido eu queria vos perguntar o que é que vos desperta mais interesse ou fascínio nesse namoro entre as duas áreas. Uau. Está do teu lado, Pedro. A arquitetura. Exato. Eu acho que esta relação, pronto, é uma relação também de composição, não é? Extrema. Eu acho que a arquitetura é muito generosa na relação com o cinema porque lhe permite fazer uma coisa que ela própria, no meu entender, nem sempre o faz ou o pode fazer, que é o cinema extravasar o próprio olhar humano e, portanto, poder se aproximar de uma fissura que praticamente ninguém vê, mas que em macro aquilo daria assim um impacto imenso cinematograficamente falando, não é? E portanto aqui o jogo de associações, eu sinto muito o fascínio de uma ideia de interior e exterior, aquilo que é o objeto de janela e o objeto de porta na arquitetura, mas também no cinema, não é? O que é que permite numa narrativa cinematográfica este movimento, não é? De onde é que, o que é que sucede. Então é muito útil a uma arte e a uma área que ela própria, e aqui tinha quase uma visão, muitas vezes quando olho para uma timeline de montagem de um filme, eu acho que a ideia cinematográfica é no imediato uma ideia de montagem. E quando olho para uma timeline ou quando olho para uma mesa de montagem tradicional, mesmo que em película, e vejo as paredes repletas dos pequenos certos da afinação da montagem, eu acho que todo este processo faz-me lembrar sempre há um lado de construção, quase peça a peça. E então é muito interessante nesse namoro, para mim pessoalmente, muitas vezes olhar para uma timeline e ver como é que se pode traduzir um filme só naquele conjunto de elementos arquitetónicos, olhar para aquele objeto com essa disponibilidade. Acho também pronto, que a arquitetura tem essa generosidade no sentido da minha experiência de quando podemos abordar um espaço, um edifício, tirar partido justamente, se calhar até de novos movimentos, não é? Que não estavam previstos, e portanto é aqui o lugar na apresentação da Fabrícia, para aqueles que se calhar perceberam menos, a minha relação também com o movimento do corpo associado ao videodança, ao videoarte tudo certo, mas o videodança como um trabalho também da minha própria investigação, em que aí se torna a possibilidade de criar mundos impossíveis, quase ao nível daquilo que falávamos antes, mas em que a dança, e aqui teve muito presente na nossa conversa esta questão da dança, da coreografia, mas uma coreografia do impossível, em que o próprio gesto coreográfico é o gesto também da montagem. E, para além disso, tentarmos imaginar que eu posso pôr o teto no chão com alguma facilidade. É um clique. Para que no cinema o espaço também pode ser ilusório, não é? Também é ilusório, mas também é muito manipulável com a tal generosidade que nos é dada na arquitetura. A arquitetura está lá e de repente nós conseguimos produzir uma outra visão sobre o espaço, um outro movimento sobre o espaço. A mim particularmente fascina-me porque também convido regularmente arquitetos a virem às aulas de cinema e sobretudo o trabalho do ator, esta projeção, como é que um ator projeta imaginários, mas como é que o arquiteto também projeta personagens no espaço que idealiza, não é? Porque tem aquela estrutura da porta ou de outro movimento em que imagina claramente ou produz uma personagem fictícia que seja, mas que abre a porta com aquela escala ou com aquela dificuldade, porque a porta é gigante em relação ao tamanho do corpo. E então esta zona híbrida, e se calhar não estou a conseguir ser tão conciso no tempo que temos, adoraria ficar aqui num exercício de descascar um pouco melhor esta relação e este namoro, é que eu sinto que há uma percepção do híbrida ou do hibridismo que levanta notas poéticas. Eu acho que é por aí que as coisas vão.
Então é como se do outro lado, quer dizer, do arquiteto eu não posso falar, não tenho essa experiência, adoro olhar, observar um espaço, esse método de observação e da interpretação, gosto e aprecio bastante, e por vezes há essa sensação, sobretudo se imaginarmos um espaço como um palco, um espaço vazio e que tem que se preencher ou não preencher, essa decisão, ela própria também é muito próxima de uma arquitetura se calhar naif, uma arquitetura inocente, mas nós compomos, nem que seja o tal casulo, ou a nossa intimidade, como a Bárbara falou, quer dizer, nós compomos estrategicamente, não é? Por facilidade ou por gosto ou por outra via, mas acabamos de estar sempre nesse exercício composicional que eu acho que é o que aproxima mais as duas áreas. Na verdade, há muitos campos de relação entre a arquitetura e o cinema, e tem-se feito já muitas investigações entre os dois campos e que vão por caminhos muito, muito distintos, no sentido de que as afinidades são tantas que há todo um mundo de possibilidades que nos levaria a poder ter aqui uma conversa bastante longa só a partir desta dialética. Mas pronto, já procura sobretudo os vossos pontos de interesse entre essas duas áreas. O Pedro apresentou os dele, agora gostava de ouvir um bocadinho a Bárbara. Bom, só entrou muito rápido, estamos aqui sem tempo, já percebi. Eu acho que os arquitetos têm uma inveja dos cineastas, uma inveja não pensando na parte não negativa, não é? Uma inveja boa, se é que isso pode existir. E porquê? Porque os cineastas, como disse o Pedro, têm esta possibilidade de construir através de imagens e através do som, de construir uma realidade, coisa que o arquiteto não tem, não é? O arquiteto não consegue construir uma realidade, não consegue construir um espaço através de uma imagem, através do som. Ele realmente tem de construir fisicamente aquela coisa, aquele projeto, quer que seja, não é? Então eu acho que isto é muito bonito no cinema, não é? Porque nós, através dessa timeline, dessa montagem dessa timeline que o Pedro falou, não é? Através de várias imagens, depois combinadas com o som, nós entramos numa realidade, não é? E conseguimos ter a percepção do espaço, sentir o espaço com o corpo, como o Pedro estava a falar. Por exemplo, eu vi um filme agora neste confinamento, deu-me para ver alguns clássicos. Eu revi o Terceiro Homem, do Carol Reed, que é um filme de 49 que se passa em Viena. Então há uma cena que eu fiquei, o protagonista é o Orson Welles, e há uma cena que me marcou, que me chamou muita atenção, foi que era uma cena nos túneis, há várias cenas nos túneis de Viena, e de repente, através daquela imagem e do som, nós conseguimos perceber qual é a dimensão, o comprimento daquele túnel e a forma do túnel. Então, eu acho que isso é muito bonito e é o que o cinema consegue oferecer, não é? Uma tradução, não é? É uma tradução da realidade através de duas coisas, não são só duas, mas destas duas coisas muito fortes, que é a imagem e o som, não é? Então por isso é que eu digo que o arquiteto tem inveja, porque o arquiteto não consegue fazer isso com duas coisas, não é? O arquiteto realmente tem de construir o espaço e nós para percebermos, para sentirmos o espaço, temos de o percorrer, não é? De o medir com os passos, de tocar, não é? Mas o cinema faz isso muito bem com esta tal da timeline, com esta imagem, com o som que Deus falou. Curioso. Posso acrescentar um detalhe? Eu acho que quando falo da arquitetura com a generosidade, quando refiro a ideia da generosidade, é o potencial ou a potência que existe na arquitetura do qual o cinema pode, quer dizer, estamos aqui a falar de um cinema que se envolve com o espaço existente, não é? Há pouco falava do Bergman, imaginando, e muitos outros, estas referências, no Antonioni, que é o mestre, provavelmente, do espaço, do trabalho do espaço, do pensamento do espaço, mas que não estou a falar de cenários construídos, também os conhecemos e há vários, não é? Grandes possibilidades, ou de uma certa invisibilidade que o espaço até tem numa zona se calhar mais criativa, como o Lars von Trier, quando cria só com linhas de chão aquilo que seria o espaço em si. Enfim, todas essas caminhadas e todas essas possibilidades estão muito presentes, mas da minha perspectiva eu acho que o cinema aprende muito com a arquitetura, aprende e de repente pode
inclusive é inventar, tem espaço de inventividade largo, e aquilo que mais me fascina é justamente este exercício da aproximação e até do esconder, não é? Porque eu posso aproveitar, eu tenho memória disso, não é? De um certo espaço, só tiro partido daquilo que me interessa. O arquiteto foi fantástico a fazer o todo, mas há ali uma zona, enfim, que se calhar não vou dizer que faria de outra forma, não me atrevo a comentar, mas posso escondê-la. Fazes um crop àquilo que se Um construiu, que é crop, posso um crop ali logo no direto, no registro em si, não é? Depois ainda podemos ter aqui a facilidade de manipular e, ao contrário do que eu disse, esconder a fissura depois na pós-produção. Quer dizer, depois aquilo é demasiado elástico, ou demasiado não será, mas é suficientemente elástico para nós podermos fazer esse exercício. Mas é fascinante, os realizadores conseguiram criar mesmo objetos arquitetónicos com o cinema, e também conhecer arquitetos que são muito influenciados pelo gesto cinematográfico, não é? E que se inspiram num filme, até num cenário criado, que os levou depois a uma outra espacialização, a outra visão criativa do seu trabalho. Sem dúvida, tem havido mesmo, eu acho, entendo mesmo que tanto por parte de pessoas do cinema como por parte de pessoas ligadas à arquitetura, que é realmente esse encanto em chegar ao outro lado, em chegar à outra arte. E isso não se dá por acaso, mas dá-se exatamente por esse estreitar de afinidades, de possibilidades, e até de alguma reversão do que é o princípio de construção para cada um deles. Eu vou-me despedir de quem está do outro lado do ecrã a ver-nos, agradecer-vos mais uma vez por estarem a participar nesta conversa, que abordou aqui várias questões, não só associadas às duas áreas da vossa formação, mas também a toda esta ideia de nós extrapolarmos as questões positivas e museológicas para um contexto hoje em dia digital e para o papel que possam ter na cidade atual. Como de costume, a partir desta conversa vai ser lançada uma questão que vai ser colocada online, no site do MAT, no Facebook do MAT, e qual nós estamos a pedir para haver várias respostas de diferentes áreas, não é? A mesma questão respondida por uma pessoa vinda da música, da fotografia, da arquitetura, da pintura, do cinema, pode ter realmente não só uma matéria de resposta diferente, com uma conceptualização distinta também. Para isso poder dar lugar a uma exposição online. Na semana passada esteve aqui à conversa comigo o arquiteto Jorge Figueira e a fotojornalista Clara Acevedo, e dessa conversa surgiu a pergunta: como é que sentimos e vivemos o silêncio da cidade, alocando obviamente a questão da cidade como foi vivida agora durante estes tempos. Portanto, agora, depois de me despedir de vocês, vou continuar aqui a conversa com os dois convidados para chegarmos à conclusão de uma nova questão para nos lançar. Um abraço a todos e obrigada, Pedro e Bárbara. Obrigado. Obrigada a todos que estiveram aí. Obrigado.